Bem, amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficou para a gente essa segunda-feira dar continuidade na segunda parte, né? Do segundo capítulo do Evangelho de João. A gente conseguiu ver apenas os 11 primeiros versículos. Hoje a gente vai tentar ir do 12 ao 25, né? Se o Senhor permitir. A gente vai ler obrigado. A gente vai ler naquela sequência, cada um lendo um, né? Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. João. Pode? E tendo feito uma azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Disse aos que vendiam pombos: tire tudo isto daqui, e parem de fazer a casa do meu pai no mercado. (17) Pode? Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Jesus sabe o que as pessoas pensam. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos cercaram nele porque viram os milagres que ele fazia. Creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém? Então, logo depois daquele milagre, né, em Caná lá da Galileia, a Escritura diz que depois de algum tempo, ele desceu para Cafarnaum, né, que era uma cidade, desceu no sentido mais, uma altitude menor, e ficou ali durante alguns dias, né. Me chamou a atenção um ponto central assim desse trecho, mas eu queria, como a gente tem oportunidade, tem tempo, tem liberdade, eu queria aproveitar para caminhar um pouquinho nesse 13, 14 e 15, se houverem algumas dúvidas, né, algumas perguntas. A Escritura diz que quando estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Todo mundo entende assim o que é a Páscoa, ou gostaria de ouvir mais um pouco, de entender um pouquinho mais, né? Então, até porque nos nossos dias atuais, né, praticamente esse nome acaba se associando muito ao paganismo, né? Então, as pessoas perdem um pouco a ideia, o conceito, a essência da palavra, né? Bem, a Páscoa ela foi instituída em Êxodos 12, no tempo de Moisés, né? Ali se começou a Páscoa, né?
Na verdade, a Páscoa foi o culminar da libertação do povo de Israel. Ou seja, Deus chama Moisés, capacita Moisés, envia Moisés, confirma, né, o seu agir através de 10 juízos muito fortes sobre o Egito, né? E na última noite, naquela noite em que eles iam ser libertos, né? Logo na noite anterior à manhã seguinte que eles saíram caminhando, Deus dá uma ordem clara a Moisés, né? E existe todo um capítulo específico a esse respeito, dizendo: olha, vocês se vistam, tá? Olha só, de noite, né? De noite você faz o quê? Você bota um pijama, uma roupa de dormir, não é assim? Não, vocês se vistam, vocês coloquem o calçado, cajado na mão, né? Fiquem prontos, né? 4 dias antes desse momento, eles foram instruídos a separar um cordeiro, né? A Páscoa acontece no 14º dia de Abib, né? Que é um mês judaico que não casa com o nosso mês de janeiro, é um pouquinho mais para frente, né? Março, abril. Então, no 10º dia eles separavam o cordeiro, legal. No 14º dia eles pegavam aquele cordeiro sem defeito algum, né? Tirava, limpava, sacrificava ele, pegava o sangue naquela bacia. O sangue eles levavam até os umbrais da porta, que é mais ou menos essa região aqui, ó. Que a gente chamou hoje, tem as aduelas, né? E tem a cabeceira. Então eles pegaram, né, com uma espécie de uma trincha, passavam o sangue no umbral da porta pelo lado de fora da casa, né? O cordeiro precisava ser assado, tá? Ele precisava ser assado, e era um cordeiro por família. Olha que coisa interessante. A família que era muito pequena poderia convidar outra família. Era um cordeiro por família, né? Isso se comia junto com ervas amargas e pão sem fermento, né? Então isso aconteceu exatamente naquela noite. E é claro que a gente está dando detalhes do contexto literal, mas a gente sabe que todo esse contexto literal tem um significado profético muito forte, né? De fato aconteceu o que o Senhor falou a Moisés: o anjo da morte naquele dia foi liberado. Então o anjo passeou por toda aquela região, né? E a escritura era clara que quando ele passava, ele na frente de uma casa tinha aquele sangue, o anjo da morte não tocava no primogênito daquela casa. Ou seja, o primogênito é o filho mais velho, ou seja, aquele que teria o direito da herança em dobro. Fala da descendência daquela família que estava ali, né? Então, se não houvesse o sangue no umbral, podia ser judeu, ou israelita, ou egípcio, tanto faz. Se não tivesse o sangue, o anjo feria aquele primogênito, né? E isso de fato aconteceu naquela noite, na casa. Na verdade é interessante a gente perceber que em todas as casas alguém morreu aquela noite. Só que na casa dos egípcios morreram pessoas. E na casa dos judeus morreram cordeiros. Mas houveram mortes em todas as casas. Isso aqui é importante relatar, né? Mostrando claramente que, na verdade, sem sangue, diz o escritor de Hebreus, não há remissão de pecados. Não há como fugir. O plano de Deus ele é tão maravilhoso mais tarde na cruz, que Deus consegue conciliar a justiça, o amor e a misericórdia em uma única coisa quando ele está pendurado naquela cruz. Nosso Deus, ele não é um Deus que quebra leis, né? Ele não é um Deus que burla leis, mas por isso que Paulo confirma mais na frente, dizendo que Cristo é a nossa justiça. Porque a ira de Deus tinha que vir sobre alguém, e sobre um homem, porque o pecado é dos homens. Então a ira do Pai veio mesmo, só que veio sobre o seu próprio Filho. Sobre agora, nós que estamos aqui, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, né? Então assim, essa relação ela é perfeita. Jesus entra em Jerusalém 4 dias antes da sua morte, mostrando o cordeiro sendo separado, né? No 14º dia de Abib, que é o dia que os judeus estavam preparando sua Páscoa e não conseguiram entrar no pretório,
né, quando estavam acusando inclusive ele diante de Pilatos, porque aquele dia era o dia da Páscoa, era exatamente naquela tarde que o Cordeiro de Deus, que disse João, que tira o pecado do mundo, aquela figura que Deus colocou no lugar de Isaac, né, naquele monte Moriá, naquele dia, né, aquela figura que mostrava que um dia tinha que ter um cordeiro. A mesma figura quando Deus matou aquele animal e tirou as folhas de figueira de Adão e Eva que estavam nus e cobriu ele com a pele de animal, e aquela pele ainda, quando Deus pegou aquela pele e cobriu Adão e Eva da sua nudez, ainda tinha sangue. Ou seja, na verdade, Adão e Eva foram cobertos da sua nudez, não pela religião, que é a tentativa do homem se cobrir diante de Deus, mas eles foram cobertos pelo plano eterno de Deus, que é Deus sacrificando, é Deus vindo, o maior para o menor, para cobrir a nudez do pequeno. Então, assim, Deus já estava naquele momento, quando ele cobriu Adão e Eva, Paulo consegue entender isso mais na frente, quando assim, se revestir de Cristo, ou seja, se revestir é botar uma roupa sobre outra roupa. Então, assim, aquilo que ele fez de forma figurada com Adão e Eva estava apontando para a morte do Cordeiro, né? O que Deus pediu para Abraão fazer com Isaac, providenciou, estava apontando para o Cordeiro, e agora a Páscoa, que era comemorada como nação inteira, por famílias, também estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim, não é que, né, só há morte para o ímpio, há morte para todos. Só que no nosso lugar alguém morreu. Essa é a nossa alegria. Essa é a celebração. E Deus falou que mais tarde, quando eles estivessem no deserto, caminhando, e os filhos dele perguntassem: pai, por que nós estamos fazendo isso? Separando aquele cordeiro naquele lugar? Hoje o Senhor matou. Quando seus filhos perguntarem essas coisas a vocês, digam que eu sou o vosso Deus, que vos tirei com um braço forte do Egito, e contem a eles todas as coisas que eu fiz por vocês. Mostrando claramente que, olha só, que o conhecimento de Deus, Deus é propósito de Deus que isso venha de pai para filho, né? Que o dia que o filho pergunta, mas por quê? Mas por que às vezes eu vejo que o senhor desliga a televisão, vai para um canto, fica lendo aquele livro, às vezes eu abro a porta do quarto e você está orando e tal, por quê? O que é isso? De vez em quando eu vejo o senhor com vinho, com um pão na mão, e é nesse momento que a criança pergunta que a gente pode dizer: olha, isso aqui é o sentido da minha vida, meu filho. Isso aqui pode se tornar também o sentido da sua vida. E aí parte do pai comunicar aquela realidade espiritual ao seu filho, do que foi feito por ele, né? De que existia uma morte eterna também sentenciada para a nossa vida, como a nova aliança diz. Mas alguém morreu no nosso lugar. Alguém pagou essa dívida. Isso é um pouco abstrato, porque como isso é espiritual, isso não é uma dívida de dinheiro, por exemplo. Uma dívida de dinheiro é uma coisa clara para a gente, né? Como é uma dívida espiritual, às vezes ela passa despercebida, sem que a gente oferte a gratidão que realmente seria devida, né? Muitas vezes é quando nós estamos diante do acusador, né? Como o próprio Satanás apareceu, né? No livro de Zacarias, para acusar Josué, por exemplo, quando as vestes dele estavam sujas, né? E o acusador ali, né? Acusando, porque aí ele tem direito mesmo, né? É que nós nos damos conta que falamos assim: eu não tenho como sair dessa situação, né? Só tem um que pode realmente me justificar. Foi exatamente isso que aconteceu no livro de Zacarias. O Senhor falou assim: arreda de Satanás, e troque as vestes dele, dê um turbante novo, e aí coloca uma vestimenta sobre Josué. O Senhor é que faz isso, né? Então, a Páscoa era uma festa anual que relembrava, né, que a libertação que o povo sofreu pela morte de alguém. Ou seja, aquela noite foi uma noite de morte, né? No dia de manhã todo mundo saiu alegre, né? Mas do hebraico vem sheg pesa,
que significa a festa da passagem, né? Quando o anjo da morte passou sobre todas as casas dos egípcios e dos hebreus naquela noite, né? E aquilo era para ser feito assim, todo ano era para ser feito assim. Bem, Deus fez isso com os nossos pais, Adão e Eva. Deus mostrou isso a Abraão. Nós estamos fazendo isso. Um dia esse cordeiro vai aparecer diante de nós e vai fazer um sacrifício perfeito. O livro de Hebreus, ele é maravilhoso quando ele explica isso, né? Porque o sacrifício de touros e bodes não pode de fato remover a má consciência. Ele precisava ser feito de forma repetitiva. Até mesmo o sumo sacerdote, né, descendente de, no caso, vinha da linhagem de Arão, né, ele uma vez por ano, quando entrava lá, ele precisava expiar sangue sobre a vida dele. E ele mesmo entrava com a cordinha, né, e com os sininhos, porque enquanto tinha um barulho, sabia que ele estava vivo. Ele podia ser fulminado lá dentro, se ele não tivesse adequadamente diante do Senhor, né? E ele aspergia com sangue, né? Tanto o local santo como o local santíssimo, né? Isso é assim, isso é muito interessante, porque a gente pode fazer uma coisa bíblica, a gente pode estudar, a gente pode comemorar uma coisa sem entender e se perdendo naquilo. Os judeus comemoraram mais ou menos a Páscoa quase 1.500 vezes. Isso aconteceu mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Vamos pegar o sacrifício do Senhor assim, 33 depois de Cristo. Eles vieram comemorando a Páscoa todos esses anos. Houveram anos de exílio, né? Anos em que a Páscoa não foi comemorada, mas houveram tempos de Ezequias onde a Páscoa foi comemorada 2 vezes, né? Mas eles esqueceram, eles faziam aquilo, naquele dia eles disseram assim, não, vamos sacrificar já para a gente voltar e poder comemorar a Páscoa. Assim, quando o homem começa tentando se relacionar com Deus e termina numa religião, termina num conjunto de regras, termina apenas tentando fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir a palavra, ir no culto, fazer isso e tal. É alguma coisa que tenta dar uma segurança para a gente. Deus não quer esse tipo de segurança, né? Deus, quando criou o homem para se relacionar com o homem. Quando o homem pecou e caiu, existiu um problema entre o homem e Deus. Deus quer resolver esse problema. Deus não quer religião. Deus não quer o culto em si. Deus quer resolver um problema que existia entre ele e o homem que caiu. E na verdade, como o homem não tem a mínima capacidade de resolver isso, então Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo se encarnou. E se encarnou para tomar o nosso lugar como homem e ser um sacrifício perfeito. Por isso que João viu. João, como profeta, olhou e falou assim, meu Deus, 1.500 anos se passaram. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse homem vai ser imolado, vai ser sacrificado para a salvação, não só de Israel, mas dos gentios. Foi isso que Simeão, louco, viu quando levantou aquela criança de 8 dias. Agora, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Foi o que a Ana, de 84 anos, aquela viúva, também, quando pegou o Senhor, disse a mesma coisa. Foram as pessoas que enxergaram, foram o que os anjos proclamaram aos pastores no deserto. Foi o que Gabriel trouxe como revelação a Maria. Essas coisas estavam assim, perfeitamente determinadas e encaixadas. Mas qual era o problema? As pessoas, a grande maioria, estava o quê? Desligada. Então as coisas podem acontecer sem a gente perceber. Deus pode mover sem a gente se dar conta. Deus pode fazer e a gente nem conseguir olhar o que Ele está fazendo. Então, qual é a grande preocupação de um discípulo? É quando há essa desconexão. É quando o discípulo ele passa a se mover na religião. Ou seja, ser evangélico para ele basta. Então, ele se desconecta desse plano eterno de Deus. O plano eterno de Deus não era Páscoa. O
plano eterno de Deus era manifestar o seu Filho, Jesus Cristo. Esse era o plano eterno de Deus. Então a Páscoa vem como uma figura, certo? Que vai apontar para a primeira vinda do Cordeiro, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esses dias aqui, que esse trecho começou, que a gente começou a falar um pouquinho disso, está apontando exatamente para isso. Essa figura se cumpriu. Quando a figura se cumpre, quando a realidade chega, faz sentido continuar? Não faz. Aí o que o Senhor faz então? Ele institui a ceia, que é a continuação profética da Páscoa. Então ele fala assim, vocês vão comer a minha carne e beber o meu sangue. Esse é o sangue da nova aliança que eu estou dando por vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem, bebam esse sangue, comam essa carne, ou seja, bebam esse vinho, comam este pão, até que eu venha, ou até que eu volte. Então, faz sentido algum alguém ceiar sem a plena consciência, percepção e coração ardente da volta do Senhor? Não. Então, a igreja, ao longo dos seus 20 séculos, muitas vezes correu o mesmo risco. Não, hoje eu não posso fazer nada disso que eu vou cear, mas na verdade, esse hoje eu não posso fazer uma porção de coisa talvez algumas coisas exatamente que fariam ela entender quem é o Senhor, ou a importância do Senhor estar, a importância do Senhor chegar, dele vir, né? Ou seja, a ceia pode também se tornar apenas um ritual onde as pessoas entendem que aquela uma vez por mês ela vai receber algum tipo de perdão especial que não é bíblico, não está escrito, né? É apenas um hábito e um costume humano. Uma outra coisa que a gente vai ler aqui, que é importante a gente discernir o costume daquilo que é bíblico. Não que o costume tenha algum problema, de forma alguma, mas quando o costume ele se interpõe ao que é bíblico ou à palavra de Deus, ele se torna um problema. Então os costumes dos judeus se tornaram um problema tão grande que eles estavam acusando falsamente o Cristo, eles estavam diante do Cordeiro de Deus, eles estavam diante do maior cumprimento, da maior promessa, eles estavam diante de Deus encarnado e não conseguiram ver isso. Olha que coisa interessante. Então isso é uma lição grande. Não se vê pelo conhecimento que tem, não se vê pelo tempo de cristão que se tem, se vê pela graça, pela misericórdia de Deus, com o coração quebrantado e contrito. Se vê quando nós reconhecemos para Deus que não vemos. É aí que se vê. Jesus disse assim: por que vocês dizem que vem? Então o pecado de vocês será contabilizado contra vocês. Porque eu vim a este mundo dar vista aos cegos, mas tornar cego aqueles que dizem que vêm. Olha que coisa interessante. Então, para ver, é necessário estar numa posição de dependência, de quebrantamento, de contrição, né? de expectativa, de Senhor, me mostra, me conduz, me fala, não permita que o meu coração se endureça, Senhor, não permita que o meu coração se esfrie. Você já viu alguém reconhecer que o coração está frio? Ele só vai reconhecer que o coração está frio quando o Espírito Santo já convenceu ele que o coração dele está frio. Num processo de volta, mas num processo de esfriamento, porque é muito imperceptível. Você coloca ali a panela quente e sai, você não consegue ver a velocidade que ela está esfriando. A sensação é que ainda está quente, entendeu? É como um ferro de passar roupa que você desligou. Se você botar a mão, vai queimar, mas ele já está desconectado. É uma questão de tempo para que ele fique totalmente frio. E quando ele está totalmente frio, você conecta ele de novo à tomada,
Você pode meter a mão que ele continua frio. Mostra pra gente que isso não é algo automático. Leva um tempo para que essas brasas possam se aquecer novamente no nosso coração. Então, assim, inclusive, nós, os que cremos, vamos participar das bodas do Cordeiro, que, na verdade, é um cumprimento de tudo isso junto, né? Vai ser uma grande ceia, imagina, só que essa ceia vai ser com todos aqueles que creem em Jesus Cristo e com o próprio Jesus Cristo na mesa. E todos nós vamos cear junto com ele. Ele falou assim, não beberei do fruto da vide até que estejais convosco no reino de meu Pai. Então existe um até que, porque ele vai fazer isso com a gente, quando todos nós estivermos juntos lá. Então isso remete a uma expectativa, uma esperança, né? um olhar, né? Que precisa crer, precisa realmente fomentar isso no nosso coração, né? Quanto mais a gente vê o tempo passar, mais a gente percebe que menos se fala sobre a volta de Jesus Cristo e sobre o seu reino. Eu encorajo vocês aí a sair aí andando aí, visitar uns 20, 30 lugares e você sentar e você tentar ouvir a respeito da pessoa de Cristo, da obra de Cristo e desse fechamento do retorno dele. E o plano eterno de Deus, a essência, é toda essa, né? Então, assim, a gente deu essa pincelada na Páscoa. Não sei se alguém queria fazer alguma pergunta relativa a essa festa. Era uma das 3 festas mais importantes de Israel. Então, era Sheg Pessa, Sheg Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, para a gente que é mais ou menos no mês de setembro, né? Festa dos tabernáculos e o Pentecoste. Eu para aquela época que chegou a fazer o calendário, tem uma época que queria fazer o calendário das festas judaicas. Então, eu fiz até posso mandar por e-mail, eu tinha mandado para ele, que mostra mais ou menos assim, mostra no nosso calendário, que é gregoriano, né? Mais ou menos onde caem essas festas, que para a igreja agora passou a ter um significado profético. Uma outra palavra de equilíbrio aqui, foi legal isso que o Mateus colocou. Um cuidado apenas, né, que eu gosto de compartilhar. Existe um grupo de irmãos que às vezes acabam estudando, se ligando tanto nisso, que eles ingressam num processo judaizante sem perceber. Ou seja, é importante que a gente compreenda as festas? Para que a gente compreenda mais de Cristo. O foco não pode ser a festa, o foco tem que ser Cristo, entendeu? Então, quando eu estou falando da Páscoa, eu não estou falando que a gente vai sentar no dia da Páscoa e fazer tudo aquilo, não. Mas é cada vez que a gente estuda mais a Páscoa, quando você está falando do cordeiro assado, você está falando do quê? O que é assado? A Escritura fala de provação, das horas antes de subir naquela cruz, não é isso? Quando fala que o osso não podia estar quebrado, e quando confirma, ele corta aqui para ele morrer rápido e não quebrar um osso. Opa, olha aqui a ligação. Quando você fala do pão sem fermento, então fermento na Escritura está associado a pecado, então você está falando de pureza. Olha, então você está conhecendo um aspecto do caráter de Cristo. Quando você fala das ervas amargas, que para os judeus lembravam o tempo de servidão no Egito, fala sobre o tempo em que nós servimos a Satanás no império das trevas, quando Paulo falou claramente, filhos da ira e da desobediência. Então, quando a gente vai estudando cada aspecto, cada detalhe, a gente não quer ser o conhecedor da festa ou ter mestrado na festa. Não, quando a gente conhece a festa, a gente quer conhecer para conhecer a pessoa de Cristo. Né? Quando a gente vai estudar Sheg Sukkot, vai entender um pouco mais da festa dos tabernáculos, é para poder entender o que Paulo falou, que ele tabernaculou num corpo humano. Então você está entendendo a festa para entender Cristo. Quando você está estudando Sheg Shavuot, está estudando a festa do Pentecoste, você não quer ser um conhecedor da festa das colheitas, o que acontece, os frutos, o trigo, não. Você está estudando aquilo para conhecer mais a Cristo.
que colheu aqueles pequenos frutos, aqueles primeiros frutos, que foram aquelas almas que receberam aquele fogo que veio do céu. Aquilo foi uma colheita. Existia gente colhendo fisicamente e existia uma colheita espiritual. Então, assim, quando a gente... O importante, eu dou esse detalhe porque às vezes tem alguns colegas que acabam estudando, e Paulo diz que o conhecimento ensoberbece, enquanto o amor edifica. Então, se a gente não estudar com o propósito de conhecer a Cristo, ou conhecer para conhecer a pessoa de Cristo, a gente acaba correndo um risco de, às vezes, entrar em novidades e tal, aquela coisa, daqui a pouco está todo mundo... Não que haja um problema, não há nenhum problema da pessoa, não, eu vou comemorar para entender um pouquinho, ou em cima disso o irmão vai dar um estudo para esclarecer. Eu não vejo nenhum problema nisso não, tá, irmãos? Eu vejo um problema quando, e nós seres humanos somos assim, quando a gente começa a tornar essas coisas como costumes e a deixar que essas coisas enraizem no nosso coração, em vez de se aprofundar no amor de Cristo. Rafinha, queria... Eles celebram os judeus hoje? Celebram a Páscoa? Celebram. Por que eles celebram a perfeito? Por que eles celebram... Tem duas situações. O sacrifício está associado ao templo, e o templo foi destruído em 70 depois de Cristo pelo general Tito, né? Cumprindo uma palavra profética do Senhor que não ficaria pedra sobre pedra. Tudo que Jesus falou, parceiro, até vírgula aconteceu. Tudo. A palavra do Senhor não passa, meu irmão. Qualquer coisa vai passar. A palavra do Senhor não passa. Então o templo foi destruído. Embora a dispersão judaica tenha ocorrido, você vê que mesmo depois de quase 20 séculos, ou seja, quase 2000 anos de história, uma profecia de Isaías se cumpre em 1948 e o Estado de Israel é simplesmente reconhecido novamente. Os judeus vêm do mundo inteiro para aquela terra e eles voltam a ser uma nação. Um milagre. Porque qualquer povo que ficou sem geografia, sem território, perdeu sua identidade, sua língua, seu dicionário, sua gramática, seu costume, seu uso. Então, durante 2000 anos, o povo de Deus ficou disperso, mas o Senhor falou o quê? Que no momento certo Ele traria de longe, do norte, do sul. Cara, é uma coisa impressionante. Se você vê os documentários, tem... Maçãs de Ouro em Salvas de Prata, por exemplo, que é o vídeo mesmo do momento, né? Os judeus em 46, 47, já quando eles se planejavam voltar para a terra, eles já se cumprimentavam assim. Até o próximo ano em Israel. Nos veremos em Israel. Uma convicção que não era humana, era o Espírito que estava colocando no lugar deles. O desejo das pessoas largarem casa, coisas, entrarem em navios, para tornarem para Jerusalém, para morar num kibutz, num deserto. É um desejo natural humano? De forma alguma. Era o Espírito de Deus atraindo aquela nação novamente, cumprindo uma palavra profética, confirmando essa palavra, né? 67, Jerusalém é retomada, então passa a ser a capital, digamos assim, ainda que Tel Aviv seja a capital oficial, mas a importância de Jerusalém, mas o templo ainda não foi reconstruído, entendeu, Rafinha? Então a questão do sacrifício, o templo vai ser reconstruído, o terceiro templo. Profeticamente, isso vai acontecer. Não desse. Pelo amor de Deus, não. Esse não. Vai ser reconstruído no Domo da Rocha. Vai ser no mesmo local onde Abraão iria oferecer Isaac, que depois Davi confirmou, tem as medidas. Aliás, tem um templo em Ezequiel. Isso é uma coisa interessante. Tem um templo em Ezequiel que não bate com nenhuma medida, nem do templo de Salomão, nem na reedificação do templo de Esdras e Neemias, né? Então, muitos irmãos entendem que essa reedificação está ligado à questão pré-milenar. E esse espaço, ele é maior do que o original. Então, ele engloba o quê, irmãos? Quando esse maior, ele vai até onde? O muro dele. Ele vai até o Calvário. Então, o lugar do sacrifício, quando entrar, vai ser o local onde Jesus Cristo foi morto na terra. Quando você entrar, isso é uma coisa linda. Então, o pessoal vai entrar e vai dizer assim, não tem mais sacrifício, aqui morreu o Filho de Deus. Então, todos os sacrifícios vão ser só de ações de graças. É o que fala lá, os profetas falam a respeito do milênio. Porque o sacrifício perfeito foi feito ali. Então, vai ter uma restauração, né? Isso estamos falando lá. Agora, antes disso... vai ter uma baguncinha ainda aí, né? Mas não é fórum para agora
mas vai ter ainda um processo complicado aí. Os judeus ainda vão fazer isso de forma cega, sem entendimento, sem compreensão. Para responder a tua pergunta assim, mais objetiva, que eu acho que eu dei muita volta, eles comemoram sim porque não reconhecem que Jesus é o Yeshua HaMashiach. Eles não reconhecem que Jesus é o Cristo, o Messias, o filho de Davi, entendeu? A raiz de Jessé. Eles não reconhecem, então eles continuam comemorando a Páscoa e continuam, inclusive, esperando. Inclusive, existem já alguns rabinos que se questionam pelo tempo de demora, né? E já existe, assim, muitos rabinos que estão se convertendo ao cristianismo, né? E existem histórias muito bonitas, aí testemunho muito bonito, não é o tempo de falar assim de, sabe, de pessoas que um grupo grande, 15, 20, o Senhor aparece mesmo e quebra e ele se rende ao Senhor e se converte. É uma coisa assim bem, bem forte, né? A gente conhece alguns irmãos de lá e eu estive em São Paulo quando um judeu cristão teve e eles têm empenhado muito assim, o evangelismo no próprio povo, né? Ali no povo deles, como nação, eles continuam ainda não reconhecem. Individualmente vão sendo salvos, como Paulo fala lá em Romanos, né? Então, assim, seja Páscoa, seja Pentecoste, ou seja Tabernáculo, são 3 festas importantes, fora as outras festas da lua, dos shabatos normais, né? Aqui, nesse momento aqui, né, era um momento próximo à Páscoa, né? E quando ele chegou no templo, imagina, a Páscoa, toda a nação tinha que vir a Jerusalém. Eu vou fazer uma comparação meio brusca, mas só para entender. É como o Brasil inteiro tivesse que ir a Brasília. Não importa como. O país fica deserto. Era isso que acontecia. Eu gosto de dar esse exemplo, que a pessoa faz essa cara que a Mari fez. Caramba, isso. Não dá para desenrolar, não, fazer daqui? Não dava. Eles tinham que caminhar até Jerusalém. Eles tinham que ir lá oferecer o sacrifício da Páscoa. Dá para entender assim, a magnitude do que movia a nação. A nação. Irmão, o cara podia estar trabalhando, plantando, parava tudo. Tudo. O que acontecia? Ia de Dan a Berseba, então a gente está falando de uma região geográfica assim, para andar a pé, bem significativa. Então os judeus, isso está na lei, tá? Eles tinham o direito de pegar o seu animal, seja de acordo com as suas posses, né? Seja um pombinho ou um novilho, eles tinham o direito de vender, pegar aquele dinheiro, caminhar, fazer sua peregrinação até Jerusalém. Quando chegava em Jerusalém, ele comprava um animal e aí ele sacrificava. Isso era permitido, para que ele não tivesse que transportar o animal por toda aquela jornada, por todo aquele caminho. Só que o que a gente entende aqui? O que aconteceu? Diz que Jesus, quando ele chegou no pátio do templo, ele viu as pessoas vendendo boi, ovelha, pomba, outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro, porque tinha o dinheiro geral e tinha o dinheiro do templo, né? E isso acontece até hoje, né? O resgate do primogênito, um amigo meu judeu foi lá e o filho dele, quando nasceu, ele deu a moedinha para fazer o resgate, né? É uma sequência, continua. Todas essas questões para eles continuam muito claras, né? Então, assim, ele quando viu aquilo, ele percebeu que existia um espírito ali que não era o espírito daquela casa. Ele diz que a casa do seu pai é a casa de oração. Local de súplica, de clamor e de ações de graças. E quando ele entrou, ele percebeu um espírito de comércio, de dinheiro, de pessoas se aproveitando daquilo que era até lícito para ganhar, para comercializar. Paulo, mais tarde, fala isso de forma claramente. Então, isso eu não tenho problema em falar, né? Eu fico tranquilo assim, e sempre procuro no Senhor, né, alertar os amigos cristãos, as pessoas que estão próximas. Tome muito cuidado, existe muita gente querendo arrancar a lã, o dinheiro inteiro, meu irmão. Se ele puder, ele rebenta, ele arranca tudo. Não se iluda que é um pastor, que é um homem de Deus, não se iluda. Desde a época de Paulo, ele fala claramente que já existiam aqueles que eram mercadores da palavra de Deus. Ou seja, faziam isso por dinheiro. Jesus deixou o quê? Claro para os seus discípulos: o que você recebeu de graça,
que você faz? De graça dá. Então, é teu. Se for teu, você pode vender. Se não for teu, você não pode vender. Isso é bíblico. Eu estou falando uma coisa que é bíblica, irmãos. Então, assim, se eu, Rafael, pego um trecho, alguém me contrata para fazer uma tradução, por exemplo, de um irmão que tem um livro em espanhol que quer traduzir para o português, eu posso receber por aquele trabalho? É lícito eu receber por aquele trabalho. Eu estou traduzindo. Agora, eu posso pegar um estudo ou uma pregação e vender? Não. Eu não posso fazer isso. Isso não é meu. Se eu fizer isso, eu vou estar cometendo um equívoco muito grande. Porque eu estou comercializando uma coisa que não é minha. É isso que Jesus encontrou quando chegou no pátio do templo. Outra coisa são questões assim. Pô, irmão, dá para salvar essa pregação? E dá, ó, acho que o CD aí é R$5 aí, que é um negocinho, aí tu compra aí, mas só para mesmo custo do negócio, pra, né, ó, ou você traz o CD que eu gravo para ti e tal, não é para se ganhar dinheiro, mesmo que se diga assim, não, mas isso aí a gente vai investir em missões, isso aí a gente vai investir aqui, vai investir ali. Deus nunca precisou disso. Me mostrem um texto na Bíblia, de Gênesis 1 até Apocalipse lá, 22, onde Deus falou assim, eu estou querendo fazer uma obra aí, mas estou sem dinheiro. Quero fazer uma coisa grande na terra, entendeu? Mas estou sem grana aí, tá? Vou precisar aí que vocês... Nunca. Na verdade é aquilo que Davi fala claramente. O Senhor nos dá e ainda nos constrange para que nós possamos devolver para o Senhor uma coisa que é tua. Davi falou isso. Para que a gente possa se sentir participante. É como a Ana, Sara e a Nelise que estão naquela sala, chegasse o dia dos pais e quisessem comprar um presente. Aí o que elas fazem? Vão lá, fala com a mãe para pegar o dinheiro na minha carteira, aí vai pegar o dinheiro na minha carteira, né? Ou da mãe, que é a mesma coisa, nós, para poder comprar o presente, fala assim, aqui pai, o presente que eu comprei para você. Isso é a gente com Deus, irmãos. Olha aqui, Senhor, o que eu posso oferecer a Deus que não é dele? É isso que a Escritura diz. O se sentir usado, o fazer uma oração que estremeça o templo, o que pode voltar para Deus que não nasceu dele e passou pela gente? É uma ilusão completa, uma pretensão humana tremenda. É por isso que aquele que o faz assim, o faz cego. Você viu algum outro trecho da Bíblia Jesus fazer, acho que foi na versão do nosso irmão que ele leu, né? Um chicote de azorrague, não foi? Aqui na minha até ele fez um chicote de cordas, é a mesma coisa, né? Fez um chicote de cordas e pegou o chicote e partiu para cima do chicote e virando as mesas. Você tem outro trecho que o Senhor se indignou dessa forma ao longo de todos os capítulos de João que nós vamos ler, ou de Mateus, Lucas e Marcos, irmãos. Para pensar na reação do Senhor. Houve algum outro momento? Você viu outro momento do Senhor fazendo um chicote, partindo para cima, virando mesa, jogando o dinheiro das pessoas no chão, falando, vocês estão fazendo da casa do meu pai um comércio. Aí foi a versão do Filipinho que ele leu, o zelo da tua casa me consumirá. Né? O amor que eu tenho pela tua casa queima no meu peito, na versão dele. Né? Então o Senhor está... Porque, na verdade, aquela casa de oração, né, que foi construída lá por Salomão, depois destruída por Nabucodonosor e depois reedificada por Zorobabel, Esdras e Neemias, era uma casa de oração. E já não era mais casa de oração. Então, é possível que uma casa de oração deixe de ser uma casa de oração? É claro que pode. Então, não se engane que por causa você está vendo uma placa escrito igreja fulano de tal, que você vai entrar numa casa de oração. Não se engane. É por isso que em 1 Coríntios 12,
Paulo fala claramente, não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons espirituais. Tem que ter discernimento de espírito. Alguém pode falar alguma... Olha, eu estou falando até... Eu posso estar falando aqui e você tem que confrontar na sua Bíblia. Será que o irmão Rafael está falando mesmo? É do Senhor? Pegar a sua Bíblia, questione. Questione. Leia. Questione no Senhor. Não no sentido de um confronto rebelde, mas no sentido de, como Paulo falou a respeito dos bereanos, que Paulo chegou lá, não era que era Paulo, calma aí. Não, tá certo, o que você está falando é do Senhor. Então isso leva a gente a um compromisso, a se comprometer a ler e entender a palavra. Não sentar e escutar qualquer um que está falando lá em cima, pô. E dar amém para qualquer coisa, glória a Deus. Ele não sabe nem de que espírito está vindo aquela palavra. Então olha que coisa importante. Então a casa de oração virou um comércio. Quem falou isso foi o Filho de Deus, irmãos. Então você tem dúvida de qualquer... Aquela era a casa, hein? Acho que a gente se reúne, não é. A gente vai chegar lá, tá? Não é. Aquela era a casa. Porque foi um acordo entre Deus e Salomão. A casa não onde Deus morava, onde ele pôs o nome, é outro engano. Porque ele falou assim, posso eu morar em casa construída por mãos humanas? Se a terra é o estrado dos meus pés e o céu dos céus é o meu trono? Vou pôr ali o meu nome. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, deixar os seus maus caminhos e me invocar, eu ouvirei. Aquilo não era a casa no sentido da morada de Deus. Ele pôs o seu nome, encheu ela da sua glória. A gente não pode confundir as coisas, senão a gente fica perdido. Não era a casa deles, não, pô. Alguém foi lá e destruiu a casa de Deus? Não, ninguém destruiu a casa de Deus. Foi Deus mesmo que mandou derrubar ela. Porque ele pôs o nome dele, ele pôs a glória dele, mas não passaram praticamente nem 100 anos. E Deus estava com o nome numa casa onde as pessoas que estavam indo naquele local não tinham mais nada a ver com ele. Elas estavam apenas metidas numa religião, cumprindo um grupo de regras. Então ele falou assim, então, Nabucodonosor, derruba a casa. Foi isso que Jeremias fez profetizando durante 40 anos, dizendo que o povo do norte ia vir. Foi o que Abacuque viu da torre, né? Ele viu toda a desgraça. Ele falou assim, caiu tudo. Como é que foi quando Esdras e Neemias chegaram? Era a porta queimada, o muro derrubado, não tinha nada, amigo, não tinha nada. Mas quem promoveu aquilo ali? Ah, foi Nabucodonosor, foi a Babilônia. Mas quem trouxe a Babilônia? Está lá na Escritura, foi o Senhor. Quem derrubou esse templo aqui? Esse templo que eu digo, o templo físico, mas esse reedificado, foi o Senhor. Olha só que coisa interessante agora, olha só. Seus discípulos lembraram que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade? Olha que pergunta interessante. Que credencial, os caras chegaram para Jesus e falaram assim, qual é a credencial? O que você me apresenta? Né? Que sinal você mostra para exercer essa autoridade aí que você está tendo? Porque os fariseus, os saduceus cuidavam daquele local. A gente percebe que até na narrativa do nascimento do próprio João Batista, Zacarias estava no turno, ele foi sorteado por turno. Lembra? Ele entrou no lugar santíssimo, o anjo Gabriel falou com ele ficou mudo. Então, o rodízio dos 24, né, que era um rodízio lá instituído desde a época de Davi, então tinha um rodízio. Né? Então, os sacerdotes estavam ali operando, o sumo sacerdote estava operando normalmente, nessa época era até Caifás. Né? Então, assim, eles falam, que autoridade você está fazendo? Porque você não é descendente de Levi, você não é descendente de Arão, você não tem sacerdócio sobre os seus ombros, você não pode nem trabalhar nessa casa, porque eram só sacerdotes e levitas. Perfeito? Não é o que ele diz a lei? Está escrito já, era o que está lá. Você é descendente da tribo de Judá, pô. Olha só que coisa. Você é descendente da tribo de Judá, que é um cumprimento profético que saiu da boca de Jacó antes de morrer. Falou assim, Judá, o cetro, a autoridade e o poder não sairá das tuas mãos.
Por que aquela profecia foi sobre Judá? Porque Cristo viria de Judá. Está tudo alinhado, está tudo que é palavra fechando, tudo que é palavra, nenhuma, nada vai cair por terra. São centenas, dezenas, milhares de profecias, está tudo interligado e Deus está fechando tudo, o Espírito de Deus vai costurando tudo, nada vai caindo por terra. É um relógio perfeito que está rodando. Mas vamos voltar agora no plano eterno de Deus. Mas o plano eterno de Deus não era Levi. Não era Arão. O plano eterno de Deus era Cristo. O sumo sacerdote perfeito do Pai é Cristo. Muito cuidado quando as pessoas falam assim: ah, não, é que Deus fez isso, aí deu errado, ele veio o plano B. Deus não tem plano B. Ele é presciente. Ele estabelece o seu caminho e os seus planos não podem ser frustrados. Uma pessoa pode não participar do plano dele, mas não significa que o plano dele foi frustrado. O plano dele foi frustrado. Isso nunca, como disse o nosso irmão Jó. Né? Então, assim, o plano eterno de Deus era manifestar Cristo, seu Filho. Ninguém sabia. Olhava, via, mas quem é esse? Pô. Imagina, anjo foi criado um a um. Arcanjo, querubim e serafim foram criados um a um. Não é igual ao homem, criou Adão e foi reproduzindo. Foi criado um a um. O dia da criação do exército celestial. Deve ter sido uma coisa maravilhosa, eu não consigo imaginar o que era Deus criando Gabriel, criando Miguel, criando seres viventes de 4 rostos, o Jorge, 4 faces, querubins, criando isso, e aí tomando vida aquele ser vivente. Deus foi criando um a um. Aí é que a gente não pode, a gente tem que fugir da religiosidade. Deus, quando cria, ele não cria uma situação formal. Hoje é dia, estudo bíblico 8h30, o dia da gente ler a palavra, não. Hoje é dia de eu criar o querubim. Não é isso. Você lê em Provérbios, ele diz assim: porque eu estava com ele, eu era a sua delícia. Deus, quando foi criando, ele criou com alegria. O nosso Deus é alegre. Ele foi criando e se regozijando com o que ele estava criando, porque ele, sendo perfeito, criava tudo que era perfeito e harmônico, e a cada dia que ele terminava a sua obra, ele falava assim. Então Deus via aquilo e dizia: isso é bom. Era que Jesus falou que só o Pai é bom. E que o Pai estava criando com o Filho, ele falava assim: isso é bom. E ele criava com alegria, com regozijo, envolvido com a sua própria criação. Como é que eu vou sentar num culto, meu irmão, 1h30 e seguir uma liturgia de levanta, senta, canta, faz o ofertário, isso, aquilo e acabou? Isso não tem a ver com o caráter do nosso Deus, com o atributo dele, quando nós o conhecemos pela sua palavra. Ele não é assim. Nós estamos imaginando um Deus que assim não é. Foi isso que Davi falou: quando acordo de madrugada e medito na obra das tuas mãos, e ele começava a ver as coisas que Deus ia fazendo, como Deus, quando criou a lua, não é possível que ele era um Deus sério. Não é possível. Eu acho que as pessoas criam muita discussão naquela palavra que fala tudo foi ordem e essência. Acha que a ordem e a essência se muda a ordem humana, né? É porque tem o desequilíbrio, né? Tem tanto esse formalismo, ou quando tem também uma algazarra, né? A coisa do outro lado, assim, na carne, né? Assim, né? Então, assim, mas a gente não quer buscar nenhum lado, nenhum outro. A gente quer Cristo. A gente quer Cristo. Gente, ele veio, ele falou claro na sua oração de João 17, eu vim e eu revelei o Senhor a eles, eu revelei o Pai. Ninguém sabia como é que era Deus, ninguém sabia onde era a morada do Pai. Ele falou: ó, Deus é Espírito. Foi o Filho que falou isso. Por quê? Porque ele se relacionava no seio do Pai. Os dois, só ele. Ninguém viu Deus a não ser o Deus unigênito. É o que fala João, capítulo 1, a gente passou por isso. É o Filho podendo falar: olha, vocês não puderam ver o Pai, mas eu vi, estou falando para vocês como é que é o Pai, como é que é o reino que a gente vai estabelecer, cara. A gente veio, olha, é chegado o reino de Deus entre vós. Primeiro de forma invisível. Mas olha,
A gente lê a Escritura, lê os profetas e percebe que isso vai se tornar visível mais lá na frente. Quando se tornar visível, não dá mais tempo. A gente tem que crer agora, quando esse reino é invisível. Que existe um reino perfeito, existe um exército nesse reino. Exército angelical. Irmão, o exército mais poderoso que existe faz parte desse reino. Existe um rei, existem anciãos, existem figuras espirituais criadas pelo próprio Senhor, né? É um reino, ele define que não é de comida e bebida, é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele deixa claro as bem-aventuranças a respeito desse reino. Ele deixa claro os princípios de como esse reino funciona. Ele deixou N parábolas dizendo: a quem poderia comparar o reino de Deus? Ele é como a semente de mostarda? Ou ele é como aquele homem que era colecionador de pérolas, encontrando a pérola de maior valor, vendeu todas as que ele tinha, foi lá e comprou essa. O tempo todo ele está falando o quê? Ele está deixando pistas para a gente que esse reino não é uma religião. Ela não é uma religião. E o que está acontecendo aqui? Olha que coisa interessante. Jesus disse, como resposta dessa autoridade, uma coisa tremenda. Ele poderia chegar e falar o seguinte: com que autoridade? Porque essa foi uma pergunta diferente. Lá ele disse isso. Quando o pessoal ficou questionando, ele falou assim: meu irmão, toma o teu leito aí, levanta e anda e vai para casa. Porque assim, eu tenho que ter, na verdade, eu tenho autoridade para perdoar os pecados dele. Mas para vocês entenderem que eu tenho autoridade para perdoar pecado, então eu vou mostrar para vocês isso, agora em loco. E aí o cara pegou, botou a caminha dele debaixo do braço e saiu andando. E o nego ficou de bobe, olhando assim. Falou o quê, pô? Tinha o que falar, amigo. Agora é uma pergunta a outra. Ele está entrando na casa do Pai, casa de oração. Ele não tem descendência para isso. Existe uma pergunta, ele dá a seguinte resposta: destruam esse templo e eu em 3 dias vou levantar ele. Caraca, amigo. O nego pirou a cabeça. Salomão, mais de 15 anos. Agora a reconstrução, mais de 46 anos. Não é que em 3 dias o cara... Olha só que coisa interessante. Está mudando uma era. Aqui, está mudando uma era. Está mudando a figura, a sombra para a realidade. A gente estava cego em relação às coisas espirituais. Cristo veio na plenitude dos tempos, meu irmão, para poder, morrendo por nós naquela cruz, pagar a nossa dívida, lavar as nossas vestes, regenerar a nossa vida, dar a promessa do Espírito Santo sobre a nossa vida, dar a gente um novo coração, uma nova mente, dar a gente a iluminação para poder entender o que ele está falando, porque ninguém tem dúvida que é impossível entender. É só pegar a pessoa que está aqui. A pessoa que está aqui nesse tempo, esse cara é maluco, meu irmão. Ele é maluco, ele perdeu completamente a noção. Não é que 3 dias, centenas e dezenas de trabalhadores aqui durante 46 anos, juntando cedro do Líbano, cortando pedra não sei aonde, trazendo isso, trazendo a cássia, trazendo... 3 dias. Olha que coisa importante. Então, mais uma vez, e agora de forma definitiva, as figuras vão cair por terra e o propósito eterno de Deus vai ser revelado em Cristo Jesus. É isso que Paulo fala para os irmãos que estão reunindo em Éfeso. Fala assim: cara, olha, agora acabou. Vocês são o povo que mais são destruídos e reconstroem a cidade no mundo. É Jerusalém. A cidade mais destruída e reedificada do mundo. Vocês constroem o templo a vida toda. Agora esse que está aqui, belíssimo, os discípulos estavam lá encantados com aquilo, vai ao chão e eu vou construir um que nunca mais poderá ser destruído. Essas palavras não parecem fazer sentido com o que ele disse a Pedro: sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno... Vamos lá, galera. Não prevalecerão. Bom, todo mundo na ponta da língua, pessoal. Então,
A igreja não é o edifício é a igreja. Olha que coisa então. Foi isso que Jesus disse a Pedro, e é isso que está tendo esse desfecho aqui. Então, olha só que coisa interessante. Quando a gente fala assim, né? A gente está vindo, está se encontrando, irmão, está indo lá para a igreja? É o nosso vocabulário que nós aprendemos errado e continuamos fazendo errado. Não, irmão, não estou indo para a igreja. Eu estou indo para o edifício onde a igreja se reúne. Ah, Rafael, parece ser uma bobeira. Não, isso não é uma bobeira. Isso está aqui, ó. É um detalhe que faz toda a diferença. Isso está aqui. Se a igreja foi isso aqui para mim, você quer ver se isso é certo ou não? Se você pegar o tempo que mais você lê a Bíblia, o tempo mais você ora, se esse tempo em que você abre a Bíblia para ler ou para orar, esse tempo for mais aqui dentro desse prédio do que em qualquer outro lugar, esse prédio para você é a igreja. Se passa a semana, você não tem tempo de abrir, mas você abre aqui, ou você não tem tempo de orar, mas aqui você ora, então de fato você está no Antigo Testamento. Esse prédio aqui é a igreja. Mas, se você foi iluminado pelo Espírito de Deus, e se você entendeu que foi o Filho de Deus, que é o dono da casa, que edificou um prédio, que se chama igreja, que substituiu aquela primeira casa de oração, e que agora é invisível, meu irmão, aí babou. Talvez aqui tu nem leia, mas em qualquer lugar, meu irmão, dentro do banheiro, no ônibus, qualquer lugar, você vai, porque você já entendeu que não é isso aqui que é a igreja, que você não vai à igreja, você não pode ir à igreja, você não vai à igreja domingo. Isso não existe, isso não está na Bíblia. E por que uma coisa que não está na Bíblia todo mundo repete? Porque é o ensino enraizado apostólico romano que a igreja vem trazendo ao longo dos séculos. A gente traz, a gente não percebe em tudo. Em tudo. Para a gente se livrar disso, a gente precisa fazer o quê? Mergulhar na palavra. Por que num casamento o noivo fica aqui e a noiva lá na ponta? Por que num casamento a noiva é a figura mais importante? Ranço apostólico romano. Quem é o mais importante no casamento? O noivo, meu irmão. Que isso? O cordeiro, meu irmão. Aquele que é digno de abrir o livro, pelo amor de Deus, cara. É ele que está lá, e homens de toda tribo, língua e nação, seres que estão no céu, na terra e debaixo da terra, louvam o cântico em unicidade. Só ele é digno de receber a glória, pelo amor de Deus. A noiva foi lavada e remida no sangue do cordeiro, ele deu a veste, ele deu tudo, ele preparou, ele regenerou, ele pegou tudo, meu irmão. Como é que é mais importante, meu irmão? E por que a gente continua repetindo as coisas erradas? Por que a gente não questiona? Por que a gente não abre a Bíblia e lê? Eu falo assim, meu Deus, mas então não é assim. Estou lendo aqui, mas não é assim. Por que a gente quer fazer como Israel? Quer que tenha um intermediário, em vez de receber de Deus. Então, eu separei uns textos aqui, porque isso às vezes é um pouco, não vou dizer assim polêmico, mas traz algumas dúvidas. Então eu vou tentar separar alguns versículos bem claros para que isso fique assim consolidado no nosso coração. E eu queria a colaboração dos irmãos. Quem poderia ler Atos 6,14? A pessoa que for ler Atos 6,14, eu queria que um outro irmão lesse 1 Coríntios 6,19. Então, um vai ler Atos 6,14, o outro lê 1 Coríntios 6,19. Por favor. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Olha que coisa interessante. Isso é antes do sacrifício de Estevão. Os judeus estão pagando para as testemunhas, e essas testemunhas estão relatando contra a vida de Estevão o seguinte: ó, esse homem aí está dizendo que o tal do Jesus vai destruir esse templo e que vai acabar com os nossos costumes. Você já parou para pensar por que Estevão foi o primeiro mártir?
Já parou para pensar nisso? Porque às vezes algumas coisas a gente, sei lá, tá assim, pensa, né? Já parou para pensar por que ele foi o primeiro mártir? Primeiro mártir, primeira pessoa assim que foi morta claramente por causa do evangelho. Assim, não tem um outro registro, pode ser que tenha acontecido, mas em termos de registro bíblico, foi a primeira pessoa. Você vê que Pedro e João tomaram uma surra, concorda? Pregando a respeito da pessoa de Jesus. Vocês estão tumultuando, né? Mas por quê? Exatamente por isso que você acabou de ler agora. Estevão viu claramente que aquele templo acabou, meu irmão. Ele olhou para aquele templo e falou assim, meu irmão, isso não é nada mais. Existe um novo, invisível, que foi criado por Jesus Cristo. Isso aí é pedra, isso vale nada. Tu imagina a galera que cuida do templo de pedra, que ganha graninha no templo de pedra, que ganha prestígio no templo de pedra. Como é que você acha que essas pessoas ficaram? Pô, meu irmão, o que tu está falando aí? Está falando que o nosso grande templo aqui não vale nada? Estevão viu isso claro, ele teve essa visão clara como água. O discurso dele, a partir do capítulo 7, diz que as pessoas trincavam os dentes e o rosto dele brilhava como um de anjo, como uma face de um anjo. E no fim do discurso dele, ele vê o Filho de Deus ao lado da glória de Deus, do Pai. Isso era claro para ele, claro, o propósito eterno de Deus era manifestar Jesus Cristo. Vocês estão perdidos em religião dentro de templo, parceiro. Vocês estão perdidos dentro de templo e levanta e abaixo, levanta e abaixo, estão perdidos. O propósito eterno de Deus não é esse, meu irmão. Não é aliviar a tua consciência. Não é deixar você que você não está pecando tanto que você não é isso. Deus quer reconectar uma comunhão profunda. Deus quer reconectar uma conversa com o ser humano criado por Ele. É Ele. Será que é Adão aqui atrás de Deus? Ai, Deus, tu não veio hoje. É Deus que corria lá no jardim, é Adão que corria atrás do jardim? Cara, onde é que está Deus? Ou ele ficava no lugar dele e Deus é que vinha na viração do dia falar com ele? Você acha que isso mudou, gente? Você acha que é a gente que vem aqui para realmente falar com Deus? Você acredita nisso? Você acredita que a gente saiu hoje da nossa casa para vir aqui segunda-feira para a gente falar com Deus? Porque a gente se engana, a gente acha. A gente acha que a gente saiu da nossa casa domingo de manhã para ir lá falar com Deus. Não saiu, irmão. Quando Deus não quer, a gente nem chega aqui. Quando Deus não quer, irmão, tu nem sai de casa, parceiro. Eu nem saio de casa. Então o que acontece? Quem é que vem se encontrar conosco? É Deus, cara. Quem é que a gente todo embolado, às vezes numa semana, toda meio que de treva, enrolou num negocinho aqui, um pecado que eu não consigo me desgrudar, um bagulho que me entristeceu, não sei o quê. Eu vou sentar realmente e buscar quem é que vem me inspirando, quem é que faz o meu coração arder, ficar contrito para querer Deus, senão o próprio Deus. Que quis tanto isso que tomou a minha forma humana e veio na terra para morrer pela gente no nosso lugar. Quem é que está atrás de quem? É a gente que está atrás de Deus? Ou é Deus que está buscando a gente? Quem é o pastor? Quem são as ovelhas? Isso está escrito, mas no nosso dia a dia a gente se engana muito. Eu, pelo menos, falo por mim, eu me engano muito. Muitas vezes, quando eu reclamo com Deus, nas minhas orações, quando eu reclamo, parece que eu estou buscando a Deus. Eu já boto na conta assim como, pô, Senhor, mas caramba, pô, tô te buscando, tô isso. Pô, Rafael, calma aí, tá invertendo as paradas, tá buscando o quê, meu irmão? Tu não queria nada, meu irmão. Quem foi lá atrás de você fui eu. Quem salvou fui eu. Quem morreu por você numa cruz fui eu. Quem te deu o Espírito Santo fui eu. Quem te deu o dom fui eu. Quem pagou tua dívida fui eu. Quem te lavou fui eu. Quem te regenerou fui eu. Quem iluminou tua mente fui eu. E quem ainda te sustenta para andar na minha casa sou eu, meu irmão. Tu não está entendendo. O que ele está reclamando, Rafael? Tu não tem nada, parceiro, nesse acordo. Essa aliança eterna foi feita com o meu sangue, meu irmão. Tá meia dúzia de obra e tu acha o quê? Que é crente, que é o cara, tem um carguinho na igreja. Tá... que é isso, cara? Tá confundindo as coisas. Para tudo. Então o quê? Reconhecimento, nego bater palma, fazer isso? Pô, para tudo, parceiro. Porque eu fiz calado igual ovelha muda no chicote no meu ombro. O sangue desceu da minha cabeça, meu irmão. Das minhas mãos e dos meus pés. E eu morri mudo e calado por amor a você. Tu não consegue ficar meia hora calado, meu irmão? Toda hora que abre a boca? Que
parada é essa, parceiro? Tá tocando tudo, meu irmão. Tá confundindo tudo. Então vai pra tua religião, meu irmão, evangélica. Vai lá se achar o evangélico lá. O cara que é o bom crente. Vai lá, meu irmão. Porque você estava morto no teu pecado e delito. E por causa da minha graça, você foi salvo mediante a fé. E a justiça que imputa sobre a tua vida é uma fé que te foi dada, onde eu sou o autor e consumador dessa fé que entrou no teu coração. Então tu está reclamando de quê? Quem é você diante de mim? Você é o barro, eu sou o oleiro, meu irmão. Ponto final da discussão. Amém, Senhor, o Senhor está certo. Acabou, eu não falo mais nada. Vou falar o quê? Eu não tenho o que falar. Queria que não precisasse chegar nesse ponto comigo. Queria ter a sensibilidade de parar antes. Às vezes eu não tenho. Acabo ouvindo coisas que eu não quero. Entendeu? Então, assim, é interessante que as pessoas se agarram à estrutura. Se agarra à estrutura. A estrutura é uma coisa melhor de tu se agarrar, entendeu? Que você se sente alguma coisa. Né? Se alguém fala assim, Jorge, você é um... Agora você é um diácono, né? Agora você é um... Cara, coisa mais fácil é se agarrar nisso, parceiro. Lê aqui, meu irmão. O que João Batista era? Nada! O que Estevão é aqui, meu irmão? Até que ele tenha sido assim, o primeiro diácono, mas naquela época não é o contexto que é hoje, né? Nada é muito mais fácil a gente se agarrar a alguma coisa. A ser um pregador, um ministro de louvor, alguma coisa. A gente quer se agarrar a alguma coisa, quer sentir que tem alguma coisa de Deus. É muito melhor estar vazio diante de Deus, para Deus sempre poder nos encher dele mesmo, nos momentos oportunos. É muito melhor ter a consciência plena que sempre somos um vaso de barro, para que a riqueza interior desse vaso seja um tesouro depositado por ele dentro de nós. Algo eterno, que não é comercializado aqui na terra. Está aqui, ó, os caras querendo bater de frente com Estevão, e o Espírito de Deus na boca de Estevão, falando, ó, tá vendo seus pais, os profetas, vocês testificam porque mataram os profetas, vocês são igual a eles. Cara, meu irmão, não tinha mais o que responder, não conseguindo com aquelas palavras, arranjando ele, pegar as pedras e começaram a pedrejar, porque tem que matar o cara para calar ele, meu irmão. Porque não tem como, o Espírito na boca ali de Estevão era incontestável, a marreta, como diz lá Jeremias, né? A tua palavra é como um martelo que esmiuça a pedra, batendo nela. A palavra vinha e como espiritualmente é uma espada que sai da boca do Senhor. Você imagina uma espada cortando, um martelo batendo, meu irmão, dentro das pessoas e nego, meu irmão, você está sacudindo, vai cair tudo, parceiro, que a gente está segurando, mata esse maluco. Mata esse, vai cair tudo. E se amanhã eu descobrir que você é um pastor, é nada. Que é só uma pessoa chamada por Deus para cuidar de alguns irmãos. E é um lugar no corpo de Cristo, como qualquer outro. Babou, meu irmão, perdi tudo. Perdi aquela preeminência de, ô pastor, caiu tudo. Pô, chegava, nego me dava uma moral, agora eu sou um membro do corpo de Cristo, irmão, você é um membro do corpo de Cristo. Como profeta, como apóstolo, como evangelista, membro do corpo de Cristo. Só tem um que tem preeminência, cabeça, Cristo Jesus. Nem todo mundo quer perder isso por Cristo. Então as pedras vão vir. Quem abriu 1 Coríntios 6,19? Então manda aí, Rafinha. 6,19. Como sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois vós mesmos, e que não sois vós mesmos, não foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que coisa interessante, Rafinha. De quem foi a mão que catou o barro da terra no 6º dia da criação? De quem foi a mão que catou o barro da terra no 6º dia da criação? E começou a dar forma ao homem. De quem foi a mão? De Deus, né? Do Pai. Esse templo foi feito pela mão de quem? Dele. Olha só como é que prático ele diz em Salmo. Habitaria eu em templo construído por mãos humanas? Não. Mas esse templo foi construído pela mão de quem?
dele. Ainda que caído, foi redimido. Versículo final. Foi comprado com valor de sangue de novo. Então esse templo passou a ser o quê? Dele. E esse templo sendo dele, ele passa a habitar na casa que ele construiu. Olha que interessante. Olha a consciência espiritual como é que vai mudar. Então Deus não habita nessa parede, nesse retângulo. Deus habita dentro de nós, no templo que ele construiu. Então saiu daqui, durma, acorde, esteja no ônibus, na escola, no trabalho, com a galera, não sei aonde, fazendo alguma M ou não, fazendo uma coisa, servindo o Senhor, não importa em que contexto eu esteja, meu irmão. Essa realidade, ela não muda. É isso que Paulo estava falando para os irmãos que se reúnem em Corinto. Vocês esqueceram? Está falando para os irmãos, vocês esqueceram que vocês são templo do Espírito Santo? Que ele habita em vocês? Nós somos casa de Deus. Irmão, nós habitamos nesse templo também, porque depois que ele terminou o boneco estava vivo? Ele fez o bonequinho de barro. O boneco saiu andando e falando? O que diz a Escritura em Hebreus? Não veio? Das narinas de Deus? Agora, irmão, se eu, Rafael, faço assim, é o bafo do traquinas que eu comi antes de vir para cá. É isso. Agora, Deus é vida zoe, incriada, eterna em si mesmo, que gerou a eternidade. Não está ligado à nossa existência, nunca morre porque nunca nasceu. Era, é e será eternamente. Quando Deus sopra, você acha que vem o que de dentro dele? Vida, porque ele é a vida. Tudo só tem vida quando ele permite. Entendeu? Ele dá a palavra assim, Mário, agora, relva, terra, árvores frutíferas, se reproduzam. Aí as árvores começam a crescer, semente, cada uma com a sua espécie, tudo como está lá em Gênesis. Vida que está saindo dele. Vida que saiu do Filho de Deus e cortou o sangue que saía daquela mulher. Vida que saiu dele quando ele soprou sobre os seus discípulos. Vida que continua saindo dele para todo aquele que nele crê. Eu sou a vida e a ressurreição. Aquele que crer em mim, ainda que morto, viverá. Ele é o que chama da morte. Lázaro! Tu acha que Lázaro estava ali dentro? Acho que todos nós concordamos isso, né? Ali tinha só o corpo. Onde estava a alma de Lázaro? Do outro lado já, irmão. Você acha que quando a voz dele gritou pro cara de dentro da tumba ouvir? A minha voz só vai naquela tumba. Se eu gritar assim, Lázaro, Sarinha, vai até ali. Jesus falou assim, Lázaro! A voz dele entrou pela eternidade. Entrou dentro do mundo dos mortos. E Lázaro foi desperto e saiu do mundo dos mortos e entrou no corpo dele novamente, que já estava em decomposição. E a vida da palavra que saiu da boca de Cristo foi recompondo todos os órgãos que já estavam degenerados. O Espírito de Deus foi trazendo tudo o funcionamento de novo. Fígado, baço, pulmão, coração, musculatura, tendão. Tudo foi ficando perfeito de novo e ele, pum, abriu o olho. Caraca, esse é o nosso Jesus, parceiro. O nosso Jesus não é o da oferta, do louvo, do não sei o quê. Não é esse. Esse é o nosso Jesus, o Cristo. A voz dele não tem limite. Ela penetrou numa outra dimensão, meu irmão. E Lázaro voltou de novo. Remove a pedra aí, parceiro. Ele está voltando. Falou que naquele dia, lê esse texto, é bonito, naquele dia, o nego decidiu matar Jesus mesmo. Porque muitos judeus creram. O nego falou, babou, parceiro, agora já era, meu. Se não matar esse maluco, a gente perde tudo. Prestígio, cargo, meu irmão, dinheiro, babou tudo. Porque esse maluco é tudo de graça, meu irmão. Pô, ele pega a comida, ele multiplica. Pô, ele cura os enfermos, ele ajuda geral, meu irmão. O maluco não cobra nada. Babou, caiu a casa de todo mundo. Já era! Alguma coisa parecida com os dias atuais?
Tá bom, então, uma crise estava instaurada. Aquilo foi no coração de Jerusalém. E muitos judeus creram. Aquele golpe do Senhor foi fatal em Jerusalém. Ele estava ainda em Betânia. Estava chegando o momento de ele se entregar. Estava chegando o momento dele entregar o seu corpo para poder estabelecer o seu corpo. Todas essas coisas que vão acontecer no mundo espiritual, meu Deus, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Porque isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada... Ou seja, Paulo deixou claro, a sua lei é santa, mas eu sou vendido à escravidão, parceiro. Então Deus, quando deu a lei, não deu para obedecer. Pô, eu quando eu via isso, você estava em parafuso. Pô, claro, meu Deus, você deu a lei para obedecer. Não, meu irmão. Deus deu a lei para você ver que era vendido à escravidão. Por isso que a lei serviu de aio para nos levar a Cristo. Porque quando a lei se confronta comigo e eu tenho na minha carne o pecado, isso me mata. Isso me mata. E eu não tenho como. Quando diz lá, ó, não cobiçarás, acabou, morri. A lei me matou, pô. Não é o que acontece quando você transgride uma lei humana? Imagina uma lei espiritual. Então, para estabelecer qual era o eterno propósito de Deus, vamos voltar de novo. É lei? Não, é Cristo. Tudo que Deus fez era para revelar Cristo. Diz que ele era o Cordeiro de Deus, separado antes da fundação do mundo, meu irmão. Tudo que você vê no Antigo Testamento, tudo, são figuras, são ensinamentos, para deixar claro para o homem que não é possível ele buscar a salvação em si mesmo. Assim, já vou deixar um tempinho aqui, meu irmão, para ele se dar uma matada aí legal para ver que não dá. O que acontece muitas vezes na nossa caminhada cristã? Não é isso? Individualmente na nossa vida? Tu vai, pá, naquela, aí tu pô, fecha aquela brechinha ali, tu fecha não sei o que, aí tu fala, pô, agora não sei o que, aí tu fala, daqui a pouco tu... Daqui a pouco tu... Até o Espírito de Deus ir te convencendo. Olha só, você está caminhando na direção certa, mas não é com a tua força. Não é com a tua força. É pela graça. Pela graça. Pela graça. Eu posso retirar esse desejo. Pela graça. Eu posso preencher você de mim nesse aspecto. E aí vai ser eu fazendo isso em você e através de você nessa circunstância. Isso é uma caminhada cristã. O que Paulo estava tentando falar para os irmãos lá que se reuniam em Roma. Isso é uma caminhada. Tem que incentivar mesmo, tem que incentivar. Por isso quando o irmão... Eu lembro de um rapaz que chegou lá em casa e falou assim, não dá para mim, não dá mais, não dá para eu ser crente de jeito nenhum. Eu tentei de toda forma, não consegui, já chorando e tal. Eu falei, glória a Deus, aleluia, louvado seja. Que isso, Rafael? Eu falei, pô, glória a Deus, você desistiu, varão? Pô, tu tá tentando há quanto mais tempo tu vai tentar ainda, varão? Você acha que a vida cristã é isso? Você acredita que a vida cristã é isso? Você acredita que as boas novas do Evangelho é isso, parceiro? Você ainda não entendeu o que é as boas novas do Evangelho eterno de Cristo, meu irmão? Você não entendeu a notícia que desceu do céu, rasgando e entrou na terra, parceiro? Você não entendeu a obra daquele homem que é Deus ainda naquela cruz? Você não viu o tamanho daquele amor que puxou a gente lá do fundo das trevas, meu irmão? Que trocou a nossa roupa, que lavou a nossa vida. Tu não entendeu o poder da ressurreição, meu irmão. Você ainda está tentando, parceiro. Glória a Deus porque você desistiu. Louvado seja Deus, porque Deus pode seguir adiante agora onde você não conseguiu. Para que no fim tu não tenha glória de nada, mas reconheça, salvo pela graça, mediante a fé. Um pecador moribundo que encontrou um Deus santo, amoroso e cheio de graça. Essa é a história que você vai ter que contar para mim. Essa é a história que cada um que passar na Nova Jerusalém naquela porta vai contar aquele dia. Porque qualquer história diferente não vai poder ser contada. Então não vai poder passar por aquele portal. Eu separei também para a gente poder ler, que eu achei interessante, se der tempo. Olha só que interessante.
Efésios 2, 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Pode? Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Lê devagarinho de novo, mais alto. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Nas palavras que Jesus falou, vocês estão sendo construídos, unidos a Cristo. Olha que interessante. Para se tornarem o quê? Uma casa. Quem é a casa, irmãos? Quem é a casa? Quem é o templo? Quem é a casa? Nós. Olha ali, ó, aqueles que foram feituras das mãos dele, exatamente. A igreja do Senhor. A igreja é a casa, mas a igreja na compreensão correta. Não no sentido do prédio. Então, a igreja é o João, o Jorge e o Rafael. No primeiro momento pode ficar essa compreensão. Quando avançar a vida cristã vai ser assim. A igreja é o Rafael, mais Cristo no Rafael, menos o Rafael. Mais o João, mais Cristo no João, menos o João. Mais Jorge, mais Cristo no Jorge, menos o Jorge. Entendeu? Porque olha só, essa casa que nós estamos sendo construída, Jorge, não embolou não. É só para deixar claro, no início a gente vai falar assim, a igreja somos nós, mas existe nós estamos sendo construídos. Paulo disse assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então no final a casa vai ser o Filho de Deus. É isso que é lindo. Por isso que Paulo falou que no final os céus dos céus, quando olharem, vão se maravilhar. Anjo, parceiro, vai olhar, vai ficar embasbacado com a obra eterna de Deus. Vai olhar, vai ficar assim, ó. Um anjo, um querubim vai olhar e vai falar assim, que obra é essa? Que sabedoria eterna é essa? Quando Deus construiu um edifício e revelar o seu Filho eterno, parceiro. E a gente está preocupado em cantar 3 louvor, fazer a oferta e ouvir a palavra. Não, estamos mortos, parceiro. Estamos mortos. Temos que reconhecer, eu bato no meu peito todo dia. Assim, eu estou morto. Estou morto, meu irmão. Se isso me satisfaz, parceiro, eu estou morto. Porque um evangelho eterno desse, eu não posso ficar satisfeito com uma água tão rasa como essa. Isso não pode me conformar. Eu não posso sair alegre, Maria. Eu não posso. Como vou sair alegre? Se o que nós estamos falando a respeito do propósito eterno de Deus, como é que a gente vai tomar um prato de lentilha e vai falar assim, puxa, estou satisfeito. Eu vim mesmo que eu estava meio caidinho e tal, essa semana foi uma luta tremenda, falaram, pô, meu irmão aí, pô, deu uma palavra e, pô, Deus falou comigo e tal, glória a Deus, aleluia. Pô, meu irmão, é isso. É isso. Depois de tudo que a gente leu aqui, é isso, irmão. São os meus problemas que estão em pauta mesmo, são as minhas dificuldades, são as minhas crises, os meus pais, as minhas mães, os meus maridos, as minhas mulheres, os meus filhos. São essas coisas, o colégio que eu estudo, ou o lugar que eu trabalho. Quando a gente olha isso. Olha o outro. 1 Pedro 2, de 4 a 7, olha que interessante. Diz assim, ó. À medida que se aproximam dele, igualzinho, na mesma linha de Pedro, que é o Espírito, né? À medida que se aproximam dele, a pedra viva, está falando de Cristo, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Caramba.
claro igual água. Claro, Jorjão, igual água. Olha, vocês também estão sendo utilizados. Quem? Os prédios? Não, nós. Como pedras vivas na edificação de uma casa. Voltou na casa de novo. Voltou de novo na casa. Só que aqui ele fala, uma casa espiritual. Esse é 1 Pedro, capítulo 2. Eu estou lendo a partir do 4. Então, uma casa espiritual. Vocês são pedra. Olha ali, ó, unidos a Cristo, construindo um edifício para a habitação de Deus no Espírito. Mesma coisa. O Espírito está mostrando uma coisa clara. Olha só, existe um plano eterno de Deus, meu irmão. Não se percam no Evangelho do Dadá. Porque existe uma coisa eterna maravilhosa. Que teve gente como Moisés que trocou, meu irmão, ser imperador do mundo, ter dinheiro para ir para o deserto, para ser alegre. Estou alegrinho aqui, meu irmão. Meu irmão, estou abrindo um monte de tudo. Estou na melhor faculdade do mundo, cara. Tu é filho da filha de Faraó, parceiro. Tu podia ser o cara, tu podia ser o governador do mundo, parceiro. Ele falou, pô, meu irmão, aquilo ali, baseado no que eu vi aqui, parceiro, aquilo ali é nada. Então o cara não está passando prova, o cara não está na prova, o cara não está no sufoco. O cara está caminhando em direção, meu irmão, à cidade cujo arquiteto é Deus, parceiro. Ele viu. Se não vê, é sacrifício. Se não vê, é luta. Se não vê, é, pô, meu irmão, vamos lá, tá? Sinistro e tal. O que é isso? Quando eu, Rafael, faço, eu não estou emitindo crítica sobre ninguém, não. Estou falando sobre a minha própria vida. Quando eu faço, o que é isso? O que falta em mim, Rafael? Visão. Percepção do autor e consumador da minha fé. Senhor, me livra de eu me perder numa religião. Pelo amor de Deus, Senhor, me livra de, se eu não for um dia no culto, eu ficar tendo que dar desculpa porque eu não fui, constrangido, os irmãos vão me cobrar. Ah, meu Deus, mas eu não fui, irmão, que eu estava não sei lugar e tal. Pô, meu irmão, se esse for todo o que me faz ir, caraca, que isso se exploda, porque não vai ter sentido nenhum. Porque quando tu fica cheio de enrolação para explicar um bagulho, meu irmão, e para Deus tu não tem nem um segundo para explicar nada, tu vê que é tudo fachada humana. Tu vê que é tudo, parceiro. Entre a gente aqui a gente pode falar, não está no culto formal. É tudo fachada humana. Porque, meu irmão, quando você está longe e não consegue ir, você está chorando. Pô, meu irmão, eu queria estar lá com os irmãos e tu chorando porque queria estar na congregação dos santos, no sentido de estar ali, porque Cristo é se revelar, meu irmão. Pô, meu irmão, você já está sentindo a dor que nenhuma cobrança de nenhum irmão vai fazer sentir. Essa é a prática. Mas a prática é que eu sou hipócrita. A prática é que eu sinto muito que as pessoas falam de mim, do que elas cobram. Entendeu? Quanto a Deus, não. É isso, Deus entende. Olha só que pensamento louco. A casa é dele. Ele é o dono. Mas para ele, a gente não esquenta muito, não. A gente literalmente empurra com a barriga. Né? Mas para o irmão A, para o irmão B e tal, a coisa pega para a gente, né? Então, assim, fica claro, edificação numa casa espiritual para serem sacerdotes. Então, existe um sacerdócio. Então, plano eterno de Deus. O sumo sacerdote, Jesus Cristo, da ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote. Quem são os sacerdotes? Nós, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E vamos oferecer o que agora? Ele diz aqui, ó, sacrifícios espirituais. Não é cortar lá o novelinho, né? Não é sacrifícios espirituais, então é só mediante aquilo que o próprio Espírito de Deus nos capacitou. Quando estamos no corpo, às vezes fica aquela vergonha, né? Abre um espaço, o irmão vai falar, não vai. Irmão, tem liberdade, fala. Irmão, você vai estar oferecendo algo ao teu Pai. Muda o pensamento, não muda? Você está ali preocupado com o que um outro irmão vai ver, A ou B? O Pai depositou em ti, através do Espírito, algo. E agora Ele está falando para você oferecer no corpo para Ele. Uns com hinos, outros com salmos, outros com cânticos espirituais, outros com palavras de sabedoria, outros com palavras de conhecimento, outros com orações e súplicas e intercessões. Né? Então, quem podia ler o último para a gente tentar fechar, que agora extrapolou a hora. 1 Timóteo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 14 a 16. Acho
Está mais ou menos aqui na mão. Quem achar pode ler. Aqui, ó. Olha que coisa interessante. Rapaz, é isso aqui não, me enrolei. 3, não, tá certo. 3, 1 Timóteo 3. 14 e 16. Pode ler. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que não saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja Opa! Lê de novo. Que saibas. Olha que interessante, lê de novo. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, é a coluna e firmeza da verdade, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos angustiados, aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Olha a riqueza do texto que você acabou de ler, Jorge. Devem comportar-se na casa de Deus, que é o quê? A igreja. Olha a responsabilidade que traz sobre os nossos ombros. Porque quando a gente sai do prédio e vai embora, não, lá é a igreja. Leva o irmão lá na igreja. Irmão, dá para tu ir lá na nossa igreja de tarde? É mole, né? Tira a responsabilidade do ombro. Só que a verdade espiritual está falando que, olha só, Timóteo, você tem que saber e ensinar como se comportar na casa de Deus, que é a igreja. Que são os irmãos. A igreja do Deus vivo. Outra coisa interessante, então tem dono. Senão eu vou falar assim para minha irmã, Cristiane, vá lá na igreja que domingo eu vou pregar lá na minha igreja. Que parada é essa que eu vou pregar na minha igreja? Ou a gente vai lá na igreja do Rafinha. Mas que parada é essa? Igreja do Rafinha ou outra igreja? Onde está escrito isso? Lê, e se você achar algum versículo, você me mostra. Onde está escrito? O único lugar que eu acho que é a igreja do Deus que é vivo. Quem edificou essa igreja foi o Filho de Deus. Ele é uma casa espiritual. Nós, unidos a Ele, estamos sendo construídos nesse prédio. Somos pedras vivas que somos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, Deus habitando na gente individualmente, mas na coletividade, como um prédio bem construído. E um prédio, ele é, né? Um prédio, não, uma pedra sozinha é uma coisa, mas um prédio... Você consegue olhar uma pedrinha? Quando você olha um prédio, você vê uma pedrinha, pô, essa pedrinha é giga, meu irmão. Essa pedrinha é ungida pra caramba, essa pedra aí é sinira mesmo, pô. Forte, cara, coração forte. Essa pedrinha aí. Por que eu oro assim? Por que eu vejo o irmão e a gente fica babando o ovo do cara que é profetão? Entendeu? Por que a gente fica babando o ovo do cara que tem muita revelação, ou da pessoa que prega muito, ou louva demais? Porque eu tô cego, parceiro. Porque eu não vi a casa de Deus. Porque eu ainda não entendi todas as pedras unidas na edificação maravilhosa desse edifício para o único que merece ser adorado, que vai habitar nela, que é o nosso Deus vivo, meu irmão. Nela não tem lugar para homem. Não tem, parceiro. Não tem. Você pode sentar numa cadeira e ser usado meia hora, 40 minutos. Acabou aquilo ali, meu irmão. Tu fechou, parceiro? Acabou. Tu volta para o teu lugar. Acabou, meu irmão. Acabou, não é aquilo. Vai sentar outro irmão e a harmonia, o Espírito vai dar a cada um aquilo, naquela, porque é como o nosso corpo. Quando é que você sente dor no braço? Quando é que você percebe que tem braço? Quando tem dor no braço. Alguém aqui hoje percebeu que tinha braço? Hoje? Alguém hoje falou assim, caraca, tem um braço. Fala, Jorge. O Jorge fica pensando sempre assim. Alguém hoje falou assim, pô, tem o braço. Pô, ih, rapaz, eu tenho o pé. Você quando estava lá normal, você pensou assim, cara, tem o pé, tem o mão, tem o joelho, não. Mas sente dor no joelho, para ver se você rapidamente não olha para o teu joelho. Então, na verdade, o que mostra a visão espiritual não é quando eu olho o profetão, ou quando eu olho o cara que prega muito, ou o maluco que louva muito, ou o maluco da libertação, e trato esses caras diferentes. O que mostra que eu discerno o corpo é quando eu percebo
ou um irmão fraco, um irmão necessitado, e me movo em compaixão a ele. Isso mostra que eu estou vendo. Isso mostra que eu estou discernindo o corpo e que aquele pão e aquele vinho não vai ser para minha condenação, mas vai ser para a glória de Deus. Pô, meu, tudo ao contrário, parceiro. Meu Deus, tudo ao contrário. Não é possível. Não é possível. Então, irmão, com o nosso corpo é assim. Paulo falou claro, está escrito, cara. Está escrito, Paulo falou claro. Rapaz, você olha, se o teu dedo está doendo, meu irmão, você vai ver a existência do dedo. Você não vai cortar ele, você vai botar o remédio. Você não é louco. Paulo falou isso. Então a gente vai olhar, quando estiver funcionando, a gente vai olhar. Vai ser o baba-ovo de pastor, vai ser o baba-ovo do cara para ser consagrado. Ô, meu irmão, o que Pedro e João falaram? Que se a gente fosse servir a homem, meu irmão, a gente já tinha desagradado a Deus. A hora que a gente decide se entregar a Deus, meu irmão, se render a Ele, babou, meu irmão. Esquece a imagem, esquece tudo, vai vir mesmo tudo. O nego vai botar na conta, não adianta, e vai botar com razão, porque Deus vai querer quebrantar a gente, arrancar nossa soberba, nosso orgulho, nossa vaidade, corrigir 7 aspectos da nossa vida. Então vai ter que vir mesmo, não é pela mão do inimigo, não. Porque nós somos meninas dos olhos dele, não vai vir pela mão, não é o diabo que está... É Deus que vai dar aquela peneirada no Rafael, entendeu? Vai dar aquela chamada até quase que o cara perder a paciência, quando eu estou assim no limite, que eu falo assim, Deus, me segura, eu quebro com as 3 portas. Entendeu? Então não adianta ler a palavra, entender. Posso até ser um instrumento para, dentro do corpo de Cristo, eu ter um ensino. Irmão, isso não muda a minha raiva. Isso não muda os meus problemas interiores. Isso não muda nada. Porque isso é apenas uma harmonia, um funcionamento de um dom. No final, todos nós somos miseráveis, dependentes da graça de Deus. E ficando mais alegres à medida que de fé em fé e de glória em glória, Ele vai tomando lugar em nós e nós vamos deixando de viver. A marretada, tudo bem, mas marreta santa, né? Marreta boa, né? Marreta do Pai. Então a gente fecha o capítulo 2, né? A gente fecha o capítulo 2 com essa questão do final do templo físico, né? Com o estabelecimento da casa de Deus, com essa visão clara que o Senhor passou ali para os seus discípulos, né? Outra coisa importante, quando a gente começa a ver essas coisas, isso deve gerar amor no nosso coração por aqueles que ainda não veem, né? Às vezes é comum, porque a gente é assim, eu já fiz muito isso, então já me arrebentei muito nisso. Você fala assim, pô, meu, o cara não vê nada, o cara é cego, o maluco aí pela saco de pastor, o maluco aí. Então a gente fala, mas a gente não atingiu ainda o objetivo que o Senhor gostaria que a gente atingisse. A gente está vendo, mas a gente não se comporta como Ele gostaria que a gente se comportasse. Então, uma coisa é a primeira fase, quando Ele mostra. Você olha e fala assim, caraca, maluco, não é que faz sentido mesmo? Aí tu vai para a tua Bíblia e... Caraca, Deus mesmo é isso. Aí outra coisa é Deus agora trabalhando em compaixão, em misericórdia e no comportamento para que isso possa se tornar em paciência, em tolerância com os irmãos. E às vezes você ouvir uma coisa, saber que aquilo naquele momento não atrapalha a vida da pessoa, não vai corrigir. Porque naquele momento aquilo faz um contexto do que ela está andando. Sabe, isso vai se expressar numa série de atributos de Deus, né? Então o que você está vendo vai colaborar e não destruir, né? Então aí a gente, se algum irmão quiser